Olá, meu nome é José Neto e hoje eu quero responder uma pergunta que eu tenho escutado bastante. E a pergunta é a seguinte: é possível ser aprovado num concurso sem fazer um cursinho? E como é que a pessoa pode fazer para ser aprovado sem fazer um cursinho, né? Quais seriam as opções dela? Então, nesses vídeos eu sempre trago para minha experiência pessoal, tá? Como eu fiz para passar. E na minha experiência pessoal, é, não seria, tá certo? Para mim, então, para o José Neto, não seria possível passar sem um cursinho, tá? Em 3 meses. Qual que era a minha situação naquele momento? A minha situação era, assim, eu estava começando do absoluto zero, né? Eu sou formado em biomedicina e fui fazer um concurso para Polícia Civil. E aí tinham matérias de direito, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal. Então, para mim era tudo muito novo, tá? Não tinha como, não tinha uma perspectiva de estudando sozinho ser aprovado em 3 meses, tá certo? Tinha isso, tinha o fato de eu estar trabalhando também, eu dava aulas à noite, e também tinha o fato de eu já estava com uma família, já era casado, já tinha uma filha, e para quem tem família sabe como toma tempo, como fica mais complicado, tá? É muito bom, mas fica mais complicado sim. Então, para o José Neto, eu não acredito que eu seria aprovado sem o cursinho que eu fiz. Eu fiz um pacote completo, fiz mais alguns cursinhos à parte de algumas matérias específicas e fui aprovado em 3 meses no concurso da Polícia Civil. E para o concurso de gestor, de especialista em políticas públicas e gestão governamental, para esse eu também fiz um cursinho e para esse eu também acredito que eu não seria capaz de passar sem um cursinho, tá? Veja bem, eu nunca tinha visto economia, eu nunca tinha estudado ciência política, políticas públicas, nada disso. E então era tudo muito novo, tá? Eram matérias assim com muito conteúdo, muita coisa assim absolutamente nova. Então, eu falo por mim, na minha experiência, não seria nesses dois casos não seria possível passar sem um cursinho. Mas é possível passar? Eu acredito que tem pessoas que dão conta, tá? Se a pessoa tiver muito tempo livre, se ela for uma pessoa muito disciplinada, tem muito material a custo zero na internet. Hoje você encontra aulas aí que são aulas muito razoáveis a custo zero, muito material, questões também disponíveis. Então, assim, eu acredito que seja possível sim, mas é mais difícil, tá? Os concursos de alto nível, né, concursos como de APO, mesmo de gestor, eles eles acontecem em duas fases, uma fase objetiva e uma discursiva. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, que é a cidade dos concursos, tem cursinho para a segunda fase. Tá? É comum que tenha cursinhos para a segunda fase, cursinhos preparatórios. E na minha turma de gestor, na minha turma de formação, a maioria era de Brasília justamente porque teve esse apoio de cursinho. Tá? Muita gente de fora também, mas a maior parte de Brasília. Muita gente foi colega meu no cursinho, fez cursinho comigo, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, assim, dando os meus exemplos pessoais, mas falando também que é possível, tá? Que é possível sim. E aí, atualmente existe uma gama muito grande de opções. Você pode fazer um curso presencial, tá? E tem cursos aqui em Brasília assim, de R$ 8.000, R$ 9.000. Ou tem cursos também que são muito mais acessíveis, com preços muito mais em contas. Então, essa questão do preço ela é relativa, tá? Se você conseguir já alguma coisa que te ajude e tal, já facilita bastante fazer esse acompanhamento com o cursinho. E tem gente investindo em coach também, que paga aí
2.000, 4.000 e ainda assina um contrato falando que vai pagar uma parte do seu salário e tal. Então tem gente que ainda tem esse apoio de coach para passar em concurso. É outra coisa também, tá? E assim, tem que pensar, o que eu acho interessante pensar é a qualidade do cursinho, a qualidade dos professores. E eu queria falar também um pouco disso nesse vídeo. O professor de cursinho, qual que é o papel dele? Professor, por exemplo, de direito constitucional. Ele é formado, né, em direito, geralmente é o que acontece, e como ele é professor de cursinho, ele acompanha as provas, né? Ele acompanha as provas e acontece uma prova, ele gabarita aquela prova, vê o gabarito, vê tudo aquilo ali e faz esse acompanhamento da banca, tá? De várias bancas, tá? Além disso, ele acompanha o outro lado, que é o que está acontecendo no mundo do direito constitucional, o que está sendo alterado, não só na letra da lei, tá? Não só na Constituição, com as emendas constitucionais, como também na interpretação delas, tá? Pelo Supremo, tá certo? Pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele faz esse acompanhamento dos dois lados e faz um acompanhamento de um lado do que acontece no mundo do direito, de outro lado do que acontece nas bancas, qual que é a tendência que a banca está cobrando, o que ela está atendendo mais. E quando ele vai dar uma aula, ele vai com isso em mente, ele vai com essa carga em mente, com esse conhecimento, tá? Então o bom professor de cursinho não é aquele que dá a matéria de um livro e tal, dá a matéria, entender a matéria é relativamente tranquilo, tá? O que eu considero mais importante é fazer essa leitura da banca, tá? O que tem a tendência da banca cobrar e como ela vai cobrar isso, como é que ela vai colocar isso, tá? Então isso é o que eu acho que é o fundamental. Claro que entender o básico é importante também, tá? Entender o básico e tal, os fundamentos é importante, mas essa parte de fazer essa leitura crítica da matéria é fundamental. E aí você, sem o professor, você consegue fazer essa leitura? É possível fazer, tá? Mas pensa bem, um concurso muitas vezes tem assim 10 matérias para estudar para aquele concurso. Aí você vai ter que fazer essa leitura matéria por matéria ali. Agora você pensa numa pessoa especializada naquilo, uma pessoa para cada matéria, que acompanha cada matéria, é especializada nela. Com certeza ela vai ter uma condição muito melhor, tá, de fazer essa leitura do que um candidato que tem que aprender as 10 matérias, tá? É uma leitura especializada. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu queria falar um pouco assim da minha experiência com os cursinhos, uma experiência muito positiva, mas que eu acredito que seja possível passar sem cursinho. Cada um tem que avaliar a sua própria condição, tá? Eu coloco a minha condição. Eu comecei do zero, né? Se eu fosse formado em direito e fosse fazer um concurso na área de direito para defensoria, por exemplo, aí seria outra coisa, tá? Eu sou formado em biomedicina. Se eu fosse fazer um concurso para biomedicina que caísse bioquímica, imunologia, parasitologia e microbiologia, aí seria outro cenário, tá? Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de concursos em geral, e esses concursos mais de alto nível, eles cobram coisas bem diferentes do usual, pelo menos para mim. E então, assim, na minha experiência pessoal, seria preciso um cursinho, mas tem que ver cada um, qual que é a sua história. Às vezes você é formado naquelas matérias ali, você já estudou muito elas, você tem essa bagagem, então fica muito mais fácil, tá? Eu trabalhava, eu tinha família, então isso significa que eu não tinha tanto tempo assim. Se você tem tempo, então ótimo, aproveita essa oportunidade e se dedica a fundo que você vai ter resultados. Então é isso, eu quero ficar aqui com esse vídeo, bons estudos,
tá? E deixe seus comentários abaixo. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, eu vou ter um prazer em responder. Se você gostou do conteúdo, dá o curtir aí, também ajuda bastante. Obrigado. E entra para minha lista no site aprovadodeprimeira.com.br. Você entra para minha lista e a gente continua a nossa conversa lá. Um forte abraço, então, e até mais. Tchau, tchau.